Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar o nosso programa semanalmente pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Você pode participar com a gente também, tanto por áudio quanto vir aqui participar, igual o nosso convidado vai participar hoje. É só acessar o nosso canal lá no Telegram, t.me/o Quinto Vento, e mandar seu áudio ou falar que você quer participar aqui com a gente. Beleza? Comigo aqui, como sempre, o nosso produtor e parceiro, Marcos Guedes. Tudo bem, Marcão? Salve Adé, todo mundo que tá acompanhando nos agregadores, também no YouTube. Cara, tudo certo, tudo bem pra falar de um tema mais olímpico hoje, né? Uma coisa mais alusiva aí às Olimpíadas. Isso aí. A gente perdeu o nosso close, né? A gente não tem mais a nossa Exato. câmera. Não tava, falei nos últimos vídeos que eu tava tentando, não consegui. Foda-se, vai ficar só uma câmera. Acho que não vai fazer tanta diferença pra vocês. E hoje, como eu falei, a gente tem um convidado, né, Marcão? Como é que chama? Como a pessoa faz a mesma coisa duas vezes? Recorrente? Não era essa palavra, mas pode ser. Um convidado recorrente, Eduardo Tigrinho, pelo segundo episódio aqui, ele esteve lá na estreia com a gente, e agora aqui abrilhantando, nos dando o ar da graça. Eduardo Tigrinho, boa noite, cara. Boa noite, mais uma vez aí muito feliz em estar aqui, né, e participar aí desse projeto de vocês. Obrigadão pelo convite, e tenho certeza aí que vai ser ótimo. Show de bola. Antes de começar e falar sobre o tema, vamos ouvir o spot da Pacundê aí. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Isso aí, agora a Pacundê tá com Apoia-se, então ajude a gente lá na apoia.se/Pacundê. Ou se você quiser, você também pode mandar um Pix pra gente. É aqui, diz lá, aqui ó, Pix tá aqui. pix@pacundê.com.br, pode mandar. Hoje o seu Lotas fez um de 8 centavos para nossa conta. Obrigado, viu, seu Lotas? Deus que abençoe. Vamos ouvir então o material do Marcão sobre o tema de hoje. A convocação para a seleção brasileira é o momento máximo da carreira de um jogador de futebol. Também é motivo de orgulho para a torcida do time onde esse cara joga. Um exemplo disso foi a Copa de 2002. Todos os atleticanos ficaram extremamente felizes com a convocação do nosso Kleberson, e sua passagem naquela Copa certamente elevou o nível da carreira. Mas o sentimento de ver um dos nossos ali no meio das estrelas, como titular ainda, foi uma experiência de muita satisfação para qualquer atleticano. Temos orgulho do feito que o Kleberson conseguiu em 2002 até hoje. Orgulho semelhante ao que sentimos em 2016, quando o nosso goleiro Everton defendeu o pênalti da Alemanha e deixou nos pés de Neymar a cobrança que decretaria a primeira medalha de ouro olímpico do Brasil no futebol masculino. Simplesmente fantástico. Torcemos mais pelo Everton do que pela própria seleção naquele jogo. Marcou seu nome na história do Brasil e também elevou o nível da própria carreira. Isso sem contar as inúmeras convocações dos nossos atletas para as seleções de base, que também enchem de orgulho a nossa torcida. Todos nós temos orgulho de gritar no estádio: ão, fulano é seleção. E no momento da gravação deste podcast, estamos com 2 dos nossos lá no Japão, representando a seleção brasileira nas Olimpíadas. É nesse clima, então, olímpico, que o tema do programa de hoje é atleticanos na seleção brasileira. Show, Marcão. Vamos, aproveitando, né, que o nosso Santos e o nosso Abner estão nas Olimpíadas, e vamos relembrar alguns jogadores que foram convocados aí enquanto jogavam pelo Atlético. Lá em 42 a gente teve a primeira convocação de um jogador atleticano
para a seleção, que foi o Caju. Ele foi convocado junto com o Joanino, uma coisa que poucas pessoas sabem. Nessa mesma convocação, ponta direita do Atlético acabou sendo convocado também e atuou em uma partida, um 5-1 contra o Equador, nesse sul-americano, mas o destaque vai todo pro Caju, que foi titular e ganhou o apelido de Majestade do Arco. O Arco. Quando jogou pela seleção brasileira. Acho que é o mais emblemático. Em 49 a gente teve o Sireno, convocado para um sul-americano no Rio de Janeiro. Ele acabou não jogando, foi preterido por um jogador chamado Chico, que jogava no Vasco na época, mas também convocado daquele time simbólico do Atlético, né, que é o Furacão de 49. Em 96, o Oséias é convocado para 3 jogos da seleção brasileira, ali, amistosos e eliminatórias. Também teve passagem. O Alessandro, em 2002, é convocado. Também em 2002, daí para a Copa do Mundo, né, o Kleberson também foi convocado, mas acabou sendo a nossa grande alegria aí com jogadores convocados, acho, né? Um jogador que foi campeão mundial jogando pelo Atlético, algo histórico. O primeiro jogador que foi campeão mundial jogando por um time paranaense. Também tivemos em 2003 a convocação do Kleberson para a Copa das Confederações, mas também do Ilan e do Adriano Gabiru. Eles também foram convocados naquela oportunidade. Em 2016 a gente teve o Everton, ouro olímpico, e agora em 2021, mas também em 2020 o Santos foi lembrado, né? Chegou a ser convocado para eliminatórias, não me lembro. Jogou com o Tite. E foi convocado pelo Tite também. Não sei se foi para eliminatórias, mas foi convocado. Já chegou a jogar pela principal. E os nossos 2 jogadores na seleção olímpica, mais uma vez, o Santos e o Abner. Eu acho que a primeira pergunta, assim, mas não é bem uma pergunta, mais como que você se sente quando você vê um jogador do Atlético convocado, tendo uma oportunidade como, por exemplo, o Everton, Santos e Abner, que é de ganhar alguma coisa, mas até o Kleberson, né, na Copa. Cara, é demais, né? Eu lembro demais do Oséias, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, mas é muito mais interessante você ver um jogador, né, do teu time sendo importante, igual foi o Kleberson, porque o Kleberson, além de ser campeão, além de ele jogar no Atlético, ele jogou pra caralho na final. Sim. Principalmente, né, durante a Copa toda, né, tanto que ganhou a posição, mas ele jogou pra caralho. Eu gosto demais, cara, gosto demais, até a gente vai conversar sobre isso, sobre esse jeito, né, que o atleticano, essa torcida pro Brasil, né, que tem muita gente que é contra a seleção. Primeiro que, bom, não vou xingar. Ia xingar, mas tem que torcer pra seleção do teu país aí, por favor. Mas com certeza é muito legal e dá um orgulhinho, né, Tigrinho? Dá um orgulho, sim, né, e até motiva mais a gente a torcer pelo Brasil, né, pelo menos aí no meu caso. Mas é uma sensação de tarefa cumprida, assim, né, quando algum jogador que a gente gosta bastante acaba ficando em evidência aí na seleção. É uma sensação aí bem gratificante. E, cara, o Atlético não tem muitos jogadores convocados para a seleção. Li uma lista curta, mais seleção de base e tudo, mas a gente pode debater isso um pouco mais para frente. Quando você vê, eu lembro muito bem disso na época do Everton, a gente via muita gente até desmerecendo um pouquinho a convocação. Mas foi para as Olimpíadas, é o torneio H, os times não liberam e tudo. Mas eu lembro que quando eu tava vendo aquelas Olimpíadas, a gente não tinha um título ainda, a gente não era campeão olímpico, e a gente é o país do futebol. Eu lembro que eu torcia muito mais, se não tivesse nenhum jogador do Atlético, eu não ia torcer tanto quanto eu torci para aquela seleção em 2016. Eu lembro que na final, o meu pai, a gente tava vendo o jogo junto, assim, e eu até comentei com ele, falei, seria legal se ganhasse com o Everton fazendo uma defesa, pelo menos, né, pra ser lembrado. Acabou como acabou ali, ele pegou um pênalti importante e tudo, e eu comemorei muito mais o pênalti do Everton do que o próprio gol do Neymar. Então essa relação de deixar muito mais legal ver a seleção brasileira, porque tem um cara do Atlético ali em 2002 também que foi marcante com o Kleberson, não sei se tem... Eu acho que isso no geral com a seleção brasileira, né, cara? Se a gente pega aí até pelo menos o começo dos anos 90, assim, onde os jogadores iam muito pra Europa, mas eram um pouco menos, assim, né? Menos. Assim, e, se pegar a época que é a época que a gente não viveu, assim, pegar
82, pegar 70, pegar a época que realmente os jogadores estavam na seleção, eles eram de clubes aqui, era muito difícil, assim. A gente pode falar do Pelé, do Garrincha, jogadores que jogavam no Brasil. E eu acho que essa falta de identidade da torcida brasileira é muito por causa disso, né? Porque, assim, a gente tem a ligação com um jogador da base, assim, por exemplo, mas eu não sinto que... Eu acho que o torcedor do Fluminense, por exemplo, não se sente tão orgulhoso de ver o Marcelo na seleção, por exemplo, né? Porque é um cara que faz 200 anos que tá jogando no Real Madrid e não tem tanto essa ligação. Eu acho muito legal, cara. Eu acho que muita parte dessa falta de identificação da seleção que ela vem crescendo ao passar dos anos é por causa disso. O que você acha, Tigrinho? Eu acho que é esse senso de identificação, né? Quando a gente vê algum dos nossos lá dentro, é diferente, né? E é por isso que eu acho também que muitas pessoas acabam se afastando aí de assistir a seleção ou até torcendo contra, né? Quando perde um pouco dessa identificação que é trazida quando tem um jogador próximo da nossa realidade lá. Cara, mas sobre isso especificamente, eu acho muito verdade. Os caras saem muito novos hoje do Brasil, eles acabam não criando isso. E realmente, até a gente vai falar, 2006, por exemplo, era uma seleção brasileira bem identificada e tudo, e os caras estavam jogando fora. Mas eram caras de outro peso, sabe? Hoje em dia eu vejo que os caras eles estão na Europa, mas eles não têm o mesmo peso que antes os jogadores brasileiros tinham. E eles acabam não tendo tempo de criar essa identificação no país e acabam saindo sem nada. A gente pode lembrar de vários jogadores do Atlético que foram pra fora, não chegaram a jogar, alguns jogaram na seleção e tudo, mas tiveram destaque internacional e a gente não se lembra tanto, a gente não tem tanto carinho. Diferente do Bruno, por exemplo, que é um cara que ganhou, fez o nome dele aqui, saiu pra fora, continuou sendo convocado e vai continuar sendo convocado. Então eu acho que essas vendas muito precoces dos caras acabam também distanciando um pouco você da seleção brasileira, assim, como torcedor. E, a gente tá vivendo isso muito recente, né? Antigamente era muito mais difícil um jogador do Atlético ser convocado. Tanto que o Caju fez em 42 de ser convocado e ser titular da seleção, você imagine naquela época. Era muito mais difícil, porque não existiam jogadores fora do país e existia claramente uma preferência por jogadores do Rio de São Paulo. Então ainda tem mais isso, que torna, sei lá, quando eu vejo um jogador do Atlético convocado, eu penso muito nisso, sabe? Você fica muito mais orgulhoso por essa história, por ser muito mais difícil você chegar lá como jogador do Atlético. Porque existe essa preferência por jogadores. Hoje em dia é muito mais refletido no salário, mas antigamente nem tanto. Nos anos 40, 50, 70... Então isso eu acho isso bem massa também, assim, essa questão o quão difícil é você chegar lá como jogador do Atlético, sabe? Com certeza, até a gente vai falar daqui a pouco se teve algum jogador que a gente achou que deveria ter ido e não foi. Passa muito por isso, né? E o legal do Caju, cara, é que ele tem uma coisa que eu acho que nenhum jogador mais tem. Durante toda a carreira dele, ele só jogou pelo Atlético e pela seleção. Né? O único nesse momento que tá indo para esse caminho é o Santos, né? Ainda dá tempo dele sair do Atlético e jogar, mas nenhum outro fez isso, né? De só defender essas duas camisas. No Palmeiras, se eu não me engano, eles têm bustos dos jogadores e eles só fazem busto de jogadores que só jogaram no Palmeiras o tempo todo. Que é o caso do Marcos, por exemplo. Né? O Marcos foi campeão mundial pelo Brasil e só jogou no Palmeiras. E na opinião de vocês, ser convocado para a seleção torna um jogador ídolo do Atlético? Ídolo de qualquer clube? Você acha que só a convocação torna ídolo? Porque se ele foi convocado, significa que está jogando muito. Né? Eu acho que isso a gente pode definir isso numa pessoa, né? Para mandar pro Tigrinho essa conversa. O Everton. O Everton, ele jogou muito pelo Atlético, ele fez vários anos, jogou demais, assim, com qualidade mesmo, mas ele só tem um paranaense, né? Ele só tem o Paranaense de 2016. O fato dele ser medalhista olímpico, ele ter levado o nome do Atlético, fez até lá os marketing dele lá fazendo a coisa da caveira lá quando ganhou, isso dá um peso a mais nessa idolatria com ele, Tigrinho? O que você acha? Olha, eu acho que essa questão
idolatria, né, igual nós conversamos no primeiro episódio, ela é muito pessoal, né? Então, para mim, o jogador ir para a seleção não reflete em nada a idolatria dele, caso ele não tenha sido muito significativo no clube. Eu não considero o Everton um ídolo meu, porém, eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Tanto pela vez que nós subimos aí da Série B, quanto das boas campanhas que a gente fez. Mas não é um ídolo para mim, né? E então essa questão de o cara só ir para a seleção brasileira e se tornar um ídolo, para mim não reflete muito a realidade. Claro que quando o cara joga muito e é um ídolo nosso e vai para a seleção, a gente pode colocar uma estrelinha ali na idolatria. Mas só o fato de ele ir para a seleção, para mim, não quer dizer que ele é um ídolo. Mas volto a dizer que é uma questão muito pessoal. Eu só pegando o gancho dessa de ser uma questão pessoal, tem gente que coloca o Fernandinho acima de muitos jogadores, e o Fernandinho não foi nem convocado para a seleção principal quando jogava pro Atlético, e também não tem nenhum título assim, jogando mesmo, importante pelo clube, sabe? Então, só o Paranaense, né? Acho que ele ganhou. É a mesma coisa do Everton. Só que o Everton ainda foi convocado jogando pelo Atlético. O Fernandinho nem isso. E tem pessoas que realmente colocam o Fernandinho a mais pela carreira que ele tem. Então esse negócio é realmente muito pessoal, né? De quem se vai gostar mais ou não. Mas eu gosto, cara. Eu vou falar que eu gosto, cara. Eu sou um cara que eu torço pra seleção de verdade. Eu torço pra seleção tanto quanto Não. Eu torço pra seleção, não tanto quanto, mas eu torço bastante, cara, assim, em Copa eu digo que eu torço pra seleção tanto quanto eu torço pro Atlético. Fico nervoso igual, espero os jogos igual, assim, é que, cara, nos últimos tempos da seleção, se não for em Copa, a gente fica jogando contra o Qatar, contra a casa do caralho, daí realmente não tem graça, mas assim, seleção em Copa, cara, eu torço igual eu torço pro Atlético, eu sou doente pela seleção, gosto demais. Fico brabo quando falam mal. Já briguei muito por causa do Pelé nessa vida aí, cara. Sério, eu acho que eu já briguei mais por causa do Pelé do que por causa do Atlético na internet, cara. Porque eu tenho uma raiva de quem fala mal do Pelé. Mas enfim, eu gosto demais e pra mim é juntar o útil ao agradável. E eu realmente fico muito feliz e começo a considerar o jogador mais ídolo, assim, mais importante pra mim, né, da história. Pra mim, só vale se for em competição. Se o cara for convocado, assim, ó, tipo, pra uma Copa América, pra uma Copa do Mundo, sei lá, acho que é os 2 únicos torneios que a gente joga, agora não tem mais Copa das Confederações, né? Só se for assim. Em eliminatória, essas coisas, amistoso, não me chama muita atenção. E a Olimpíada, né? Acho que ser convocado pras Olimpíadas é legal, porque Olimpíadas eu sou Brasil em todas as modalidades. Daí acho que tanto quanto o Atlético, Olimpíada é legal de acompanhar. Mas só nessas circunstâncias. Mas o Adé trouxe um bom ponto aí, né? Que tem muita gente que torce muito mais pro clube do que pra seleção. Eu sou um cara, por exemplo, que eu torço pelo Brasil, gosto do Brasil, mas a emoção que eu sinto ao ver o Atlético, ela é muito diferente da que eu sinto vendo o Brasil. Né? Então, pra mim, pode ser que quando um cara é convocado, não quer dizer que ele seja um ídolo, mas para quem tem um amor ali bem parecido, eu acho um critério bem importante mesmo. Porque na seleção dificilmente a gente vai em jogo, dificilmente a gente vai ver algum título. Inclusive o jogo mais bosta que eu já fui na minha vida foi um jogo da seleção, cara. Mas também olha o jogo que eu fui, cara. Eu amo muito minha esposa, foi muito legal a viagem e tal. Mas a gente foi no primeiro amistoso no Brasil depois do 7-1. Nossa. Cara, assim, beleza, o jogo foi legal, foi Brasil e México, acho que deu 2-0 pro Brasil, gol do Tardelli, alguma coisa assim. Mas é que a seleção, não sei se vocês já foram em jogos da seleção, não vão. Se não forem em competição, assim, se não for realmente um jogo valendo, não vão porque não é futebol, é outra parada, assim, o entorno é outra parada, assim, cara. Tanto que fui eu, a minha esposa e a Marina, que é uma menina que sempre vai no jogo com a gente, também é atleticana roxa. E, cara, a gente foi ver o jogo como a gente assiste jogo. Xingando o Tardelli quando errava gol e tal.
Daí chegou uma hora, acho que a Marina mandou o Tardelli tomar no cu, alguma coisa, a mulher do lado falou assim, não fale palavrão, tem crianças aqui. Porra, no estádio, velho. Vai tomar no teu cu. É outra coisa, assim, daí no meio começam a fazer ola, é outra parada, E realmente foi... Pode falar. Ser amigo do adversário. Exatamente. Nada a ver. E... o legal foi porque foi no Allianz Parque lá, foi pra conhecer assim, a experiência, assim, mas realmente em jogo de seleções, se você tiver a opção, não vá. Se tiver poder pedir a tua parte em dinheiro, não vou, me manda a minha parte em dinheiro, pegue o dinheiro porque é muito mais legal. E eu acho que dá pra gente falar desse peso que o Atlético não tem, né, em convocações e muito pela mídia, né? Você começa a descobrir que um jogador vai ser convocado anos antes pelo jeito que a mídia trata ele, né? Sim. Então, assim, se o Bruno Guimarães, a gente já sabia que ele ia, mas só foi depois também do próprio Renan Lodge, só foi depois que saiu do Atlético. Eu vou falar uma coisa que pode ser... pode criar uma polêmica aqui, Mas o que o Manuel jogou, cara, em 2013, 2014, ele jogou pra caralho. E, cara, em 2013 ele era facilmente um top 3 zagueiros jogando no Brasil. Ele, inclusive, foi eleito os melhores zagueiros do campeonato. Sim, em 2013. Ele jogou demais, assim. E a gente vê essa parada de... Porra, tanto zagueiro bosta... Celotes, me ajude. Zagueiros bosta que foram pra seleção. Na Copa tem o... É que o Manuel não conhecia os alemães, né, cara? Igual o Dante. O Dante conhecia os alemães. Dória? Do Botafogo. Aquele que foi campeão em 2002, que a gente sempre cita. Anderson Polga? Anderson Polga. Foi campeão do mundo. Então, assim, é muito diferente, né, cara? Até hoje... Quem? Não, mas o Emerson, ele não foi convocado para aqueles torneios inventados, era, que só era convocado o jogador Super do Clássico das Américas, aquele que só pode jogar jogador do Brasil. Desse. Mas Mas Durval é muito foi diferente. Convocado. Eu tava vendo a diferença do próprio Everton, cara. Como ele jogou 4 anos em nível altíssimo no Atlético, mas tipo, sendo tranquilamente o melhor goleiro jogando brasileiro. E só foi pra Olimpíadas porque os outros não podiam, o Pra se machucou e tal. Passou a Olimpíadas inteiro sendo questionado. E depois que foi pro Palmeiras, cara, seleção principal, titular e inquestionável, né? Exato. Como é diferente esse jeito, né? É só o cara sair daqui que o cara vira postulante. Não, aquele goleiro do Flamengo lá, o Hugo, né? Ele fez umas 3 partidas absurdas no campeonato do ano passado e, nossa senhora, ele teve mais minutos no Globo Esporte do que o Everton em 8 anos aqui. É isso sei lá mesmo, quantos cara. anos ele ficou, mas essa questão de mídia, ela é bem forte mesmo. Cara, isso é tão forte que eu acho que a questão do Bruno é a mais emblemática. O Bruno em 2019 ele tava acabando com o campeonato. Ele jogou muita bola e ele não era convocado de jeito nenhum. E daí tinha aquele papo, não, tem que passar na Olímpica. Pô, ele passou na Olímpica ainda assim, só foi convocado quando acabou saindo pro Lyon. O próprio Lodge também, mas se bem que o Lodge ele saiu cedo, entre aspas, né? Ele jogou ainda menos tempo no Atlético, então é mais natural. O cara chegou jogando já no Atlético de Madrid, então é natural que ele fosse convocado, uma posição mais carente. Mas acho que o caso do Bruno é um que, na outra pergunta do programa aqui, ó, qual dos jogadores que você viu jogar no Atlético que merecia ser convocado e não foi? Pra mim, ele é o disparado principal. Esse cara, quando tava no Atlético jogando, jogou muita bola e pra mim foi preterido por não estar num Flamengo, num Palmeiras. Pra mim, ele é o primeiro nome que a gente consegue lembrar aqui. Mas assim, pensando também nessa questão, Marcos, do Flamengo, por exemplo, que era o Gerson, também, né, o pessoal lá corneta muito a não ida do Gerson ali quando ele era do Flamengo, né? Então tem algumas coisas que a gente não entende, mas claro que quando é aqui em Curitiba, aqui no Atlético, a minha opinião é que é muito potencializado, né, realmente. E, cara, outros jogadores, eu tava tentando lembrar aqui, e a gente tem que pensar muito no contexto também, né? Uhum. Porque
existia um tempo na seleção brasileira que era muito embaçado. Né? Que eles não inventavam esse super clássico aí, que aquele lá era porque só podia jogador que tava jogando no Brasil. Exato. Era um pouco mais fácil, né? Mas eu digo assim, putz, vamos pegar aquela época ali de, sei lá, 98 até 2006, talvez. Cara, era muito craque. Sim. Muito craque. Tinha muito craque que ficava de fora. Né? O próprio Alex do jogo da Copa, por exemplo. Daí eu comecei a pensar na galera das antigas, tipo assim, o Dagoberto. Falei, pô, o Dagoberto foi um dos melhores caras que eu vi aqui. Né? Caráter duvidoso, talvez, mas um dos melhores que eu vi. Eu falei, putz, será que esse cara merecia? Aí a gente vai pegar os atacantes da época, cara, o cara não tinha espaço. Então, pra mim, o que mais chega perto realmente ali é o Bruno Guimarães. Mas fora ele, tentando lembrar aqui, realmente é complicado pelo contexto. Né? Que antigamente era muito craque. Muito craque na seleção. E o clube ajuda, assim, né, cara? A própria convocação do Santos, assim, não tinha como não convocar o Santos com ele sendo um dos melhores do Brasil e sendo campeão pô, melhor goleiro do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Cara, e daí? Por que você não convoca o cara? Daí começa a tirar um pouco a escolha do treinador, né? Fala, cara, preciso chamar esse cara porque... E o Tite, ele tem muito disso, né? De convocar um cara e morrer com o cara. Ficar convocando o cara até ser praticamente a opinião pública cair matando em cima dele. E não convocar outros. O Santos teve uma sorte que no primeiro treino da seleção brasileira ele pegou tudo que o Neymar falou, que até o né? Neymar elogiou ele. Então essa foi a sorte dele, que isso acabou segurando ele ali no elenco, mostrou serviço, óbvio, ele estava lá justamente para isso, inclusive deve ter dado a vida naquele treinamento. Primeiro treinamento da seleção brasileira, você tem que dar a vida, óbvio. E ele acabou se segurando e também tem uma outra questão nessa ida do Santos às Olimpíadas. O quem libera, né? Porque tem todo o debate em volta de liberar ou não jogadores para ir para as Olimpíadas. O Atlético tem a política que é melhor para o clube liberar. E libera sempre, né? Não vai vai ser diferente se não liberar. Então também tem isso, né? O Santos ainda tem essa outra questão. E é um cara que joga muito bem com o pé, que era uma coisa que a seleção precisava muito, né? Eu ficaria brabo, cara, se o Atlético não liberasse. Assim, em algumas situações, cara, por exemplo, vai ter um amistoso contra a Zâmbia no mesmo dia das quartas de finais da Sul-Americana, por exemplo. Beleza. Você desse, porra, que bosta. Vamos ver o que vamos fazer e tal. Mas, assim, igual a torcida do Flamengo que reclama muito, assim, porra, vai levar os caras aí, a gente tem que jogar. Porra, velho. Imagina pro jogador e pro clube também. É que, cara, eles têm tanta mídia e tanta gente olhando já que eles não conseguem entender isso, né? Essa dificuldade dos clubes de quão importante é ter um jogador teu na mídia jogando campeonatos importantes, né? Eles já vendem caro, eles já compram caro, eles já pagam pra cacete, então pra eles não vai fazer diferença mesmo. Mas assim, eu quando vejo jogador do Atlético sendo convocado, eu fico feliz pra cacete. Acabei de lembrar que era pro Thiago Heleno, no meio da frase, era pro Thiago Heleno ter sido convocado, ele tava numas pré-listas aí enquanto o Everton 2016? Enquanto 2016, acho que 2000 na própria seleção principal, eu acho que tinha alguma coisa que tava difícil de zagueiro e tava na mídia que talvez o Thiago Heleno fosse convocado junto com o Everton. Eu lembro disso porque eu até tinha feito uma imagem pra postar no Insta aí da Threads. Então, lembrei dele agora, só um parênteses, porque eu lembrei porque realmente a mídia tava falando porque ele realmente era um dos melhores jogando no Brasil no momento. Mas... perdi completamente o meu raciocínio, mas é isso. Eu fico muito feliz, cara. Eu acho que o Atlético tem que liberar mesmo, enquanto for principalmente para essas situações de campeonatos, assim. O que você acha, Tigrinho? Libera ou não libera? Pra mim tem que liberar, né? Porque aqui eu acho que é um chamariz para um jogador, né? Se a gente vai contratar alguém, o Atlético que tem uma política de contratar muito jovem, né? Então, os empresários vão querer trazer esses jogadores para o Atlético pelo histórico de convocações e de não embaçar, né? Então, eu acho que para o Atlético é muito bom isso, para o atleta, deve ser uma sensação indescritível, e acho que o ônus de barrar uma convocação ele é muito grande, né? Então,
sou totalmente a favor aí das liberações. Eu fico pensando, cara, é bem isso que o Tigrinho falou, cara. O Pedro, né? O Pedro foi convocado, postou imagem, o cara não foi, reservão do Gabigol. Teve jogo esses dias aí, reserva. E, porra, imagina pro jogador, cara, pra um cara que... Né, a gente sabe que jogador já é um ser difícil de lidar. É um cara que a gente depende muito do cara tá afim de fazer as coisas, porque simplesmente o cara depende... Se não tiver afim, ele não faz, tá ligado? Ele dá um miguezinho dele e não... Assim, o cara não vai pra Olimpíadas, queria ir, chegou a postar nas redes sociais... ficando feliz que tinha sido convocado. O cara não vai, fica na reserva do Gabigol. Ele já não vai, né? Vai ter uma bolinha que ele não vai pôr o pé muito forte ali, né, cara? Então eu acho que isso é importantíssimo de levar em consideração também. Mas acho que um ponto muito importante que o Tigrinho falou, que é o plano do Atlético, né? O Flamengo não tem o plano de vender o Pedro. O Flamengo teve o plano de comprar o Pedro e usar o Pedro. O Atlético não. O Atlético, por exemplo, com o Abner. Pro Atlético é muito bom o Abner tá lá. Se ele ganhar, vai valorizar o passe do Abner. O Santos, não sei se o Atlético quer muito vender, mas, pô, não liberar o Santos seria uma baita sacanagem, né? Uma das poucas oportunidades. E o cara que foi pra seleção depois de... o Santos já tem quase 30 anos, né? Se já não tiver 30 anos. Eu acho que tem mais de 30. Ele tem 32? Eu acho que a gente já teve essa discussão. Vou procurar aqui. Aderbar Ferreira dos Santos. Mas, queira ou não, é um jogador mais... indo pra seleção mais velho, né? Então seria até uma sacanagem. Mas o posicionamento do Atlético como um clube que quer valorizar os seus atletas pra vender eles, acho que é muito importante liberar. Não faz nem sentido não liberar, né? Não é Ferreira dos Santos. É Aderbar Melo dos Santos. Ferreira o Neto. Isso, inventei. Quem é Ferreira dos Santos? Enfim, ele tem 31 anos. Ele é de 90, o seu Aderbar. E realmente, nesse momento pra ele é muito mais... o que você falou, ele não vai usar a seleção de trampolim. É mais uma... pra coroar... não querendo aposentar o Santos, mas é pra coroar realmente uma carreira que ele tá tendo que é muito vitoriosa e joga demais o Santos, cara. Ó, eu tava tendo essa discussão, você sabe, no grupo de Zap. Eu não sei se vocês têm grupo de Zap com outros torcedores de outros clubes, mas eu tenho lá, que eu tenho os meus amigos que são coxa. A grande maioria dos meus amigos são coxa e tem 2 ou 3 que são paranistas. Eu acho que é o recorte, né, da sociedade. Mas, cara, o Santos não pode fazer nada. Olha lá. E eu lembrei, cara, que em 2016 os caras fizeram a mesma coisa, cara. Qualquer coisinha, cara, gol da Alemanha, o único gol que o Santos levou durante a porra da Olimpíada inteira. Olha lá, vamos perder por causa dele lá. Foi pro Palmeiras, nunca mais falaram do Everton. Mas... Não, e até ironizam o cara, né? O medalhista. Pô, o cara é medalhista, pô. E tem aquele vídeo, vocês já viram aquele vídeo dos 2 coxas que eles não comemoraram? Vocês já viram esse vídeo? Que eles estão no estádio. Isso, nossa. Imagina, cara, você ir pra uma final olímpica no estádio, torcer pela seleção e você não comemorar porque o goleiro que pegou o pênalti joga no teu rival. Pra mim isso é uma doença mental que eu não tenho. Ser muito bom mesmo. Mas enfim. Cara, eu posso falar assim, eu não sei como é que eu ia reagir, cara. Eu ia comemorar, mas aquela comemoração não 100%. Não, mas porra, eles estavam putos. Cara, mas imagine, Tigrinho, você no estádio, cara, numa Olimpíada. No estádio não tem base, todo mundo comemorando em volta, né? Velho, os caras jogando cerveja em volta deles e o caralho, velho. Não, com certeza. Tipo, em casa também, fala assim, puta, filha da puta, né? Os caras vão falar, mas porra, você tá no estádio, gastou uma grana, tá com uma puta de uma experiência ali, e não comemorar o título da tua seleção porque o jogador é do outro time. Mas os caras estão cornetando o Santos lá, que ele, no primeiro jogo da seleção, ele já levou um frango, né? Pra ajudar a gente, levou um frangaço. Mas, no Brasil, cara, eu falei, tem pelo menos, o coach falou, tem pelo menos 2 goleiros jogando no Brasil melhor que ele. Falei, fale. Quem? Daí ele falou o cara do Bahia, que é Douglas o nome do goleiro. Mas, meu Deus, ele é reserva do Bahia? Então, e falou o Ivan da Ponte. Mas ele tá na Ponte? E Ponte Preta é zona de rebaixamento. Cara, eu falei, cara... Não, tá ligado? Não é. Tá no Brasil, cara, eu falei, no Brasil tem um goleiro jogando melhor que o Santos nesse momento, que é o Everton. Sim. E o Everton, ele já é da seleção e ele não iria porque ele foi pra Copa América. Então, cara, choram as rosas, morde a testa. É isso. Não tem muito mais, né? Se ficar puto é pior, né, cara? Exato. Exato. Agora, vamos ficar
Como ao invés de ficar puto, agora vamos ficar calmo. Hoje é uma menina, a coach. Tá. É a Ilha Pad, _ é o @ dela. Após aí, eu gosto de pegar nas derrotas, né? No jogo contra o América de Cali, não tinha ninguém puto, não tinha nenhum coach. Mas o Atlético Coach dessa semana foi após o jogo contra o Ceará. Foi um jogo muito tranquilo de perder aos 53 do segundo tempo, quando era pra ter ido até os 51, os caras não chutavam no gol e a gente perdeu. E a Ilha Pad foi deixar a serenidade dela no Insta do Atlético. Voz serena. Vai tomar no cu. Perder jogo que era de 3 pontos fácil. Suma com essas tiriças e contrate reforço. Não vai aguentar a temporada desse jeito, time de pau no cu. Então tá aí a Ilha Pad deixando a gente tranquilíssimo pro nosso resto de semana aí. Nosso fim de semana, né? Fim de semana agora você vai ficar tranquilo com as palavras de Ilha Pad. Obrigado. Pelo menos dessa vez foi numa derrota, né? Foi numa derrota. Eu gosto também quando dá 2-0 pro Atlético e os caras cornetam. E os caras estão xingando. Não, indignados às vezes. O Atlético ganha de 4-1 do América de Cali. Mas, meu Deus, como é ruim, fulano. Exatamente. Valeu, Tigrinho. Obrigado, cara. Tá convidado aí para as próximas 600 semanas. Você vai participar aqui com a gente. Opa, então tamo junto pelas próximas 600 aí. Já falei que não é pra me chamar que eu venho mesmo. Opa, mas... Então, agradeço vocês novamente aí, todo o pessoal que tá escutando. Realmente eu acho muito legal estar aqui com vocês. Beleza? Obrigado aí. Valeu. Valeu, Marcão. Valeu, Adé. Valeu, Tigrinho. Um grande amigo. Sempre muito bom ter você por aqui, cara. Sempre muito... vai participar sempre, tá fudido. Tá fudido, vai vir direto. Tamo junto. Mas mandar um salve pro meu pai também. Pelo amor de Deus. Senão a gente perde os jogos aí, depois vão me xingar lá. E ele também gosta muito dos salves, mandar um salve pra ele. E, cara, semana que vem, você que esperou por esse momento pra saber o que a gente vai falar semana que vem, surpresa. Exatamente. Surpresa, e quando a gente diz surpresa é porque a gente não decidiu ainda. Exato. Né? Eu falei que era final de semana, mas não, esse programa é da segunda, tô doidão, então é pra você ficar mais tranquilo. Então sexta-feira voltem aqui, lembrem que quarta-feira tem vídeo no canal também de design aí, já gravei os vídeos desse mês, então com certeza vai ter. E entre no nosso canal do Telegram lá, t.me/o5vento, e participe com a gente, tá bom? Siga a gente no Twitter e no Instagram. Voltei a postar no Instagram lá que tinha deixado meio de lado. Os dois são /o5vento. E fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Beleza? Obrigado, galera. Até sexta-feira e é nóis.